Olá! Começamos mais um programa, muito prazer. E hoje trouxemos uma convidada muito especial, Milena Bittencourt, psicóloga. Tudo bem. Hoje o nosso tema vai abordar a sexualidade mais profundamente, né? Para vocês poderem compreender um pouquinho mais e a prevenção, né? Então, do suicídio para fecharmos o Setembro Amarelo. Bom, que ótimo assunto, André. Que bom. Milena, como entender sobre a sexualidade? Certo. A gente falando sobre esse processo de conhecer a sua própria sexualidade, né? A gente imagina que hoje é muito diferente do que acontecia anos atrás. E na verdade não é tão diferente assim. A forma como acontece acaba sendo um pouco diferente em função da tecnologia, do acesso que as crianças e os jovens têm hoje em dia. No nosso tempo existia uma certa dificuldade, até porque a gente precisava dar um jeito de pegar as revistas escondidas para descobrir o que tinha ali, era tudo muito tabu, né? Hoje, literalmente, isso está na mão das crianças e dos adolescentes através dos celulares, né? E por mais que os pais tentem controlar isso de uma forma mais concisa, na verdade, eu controlo, mas o coleguinha na sala de aula, os pais não controlam, e aí ele acaba trazendo essa vivência pro meu filho, enfim. Então, o que a gente precisa é trabalhar com as famílias a abertura do diálogo a respeito desse tema. Quanto mais a gente transformar esse assunto numa coisa comum, corriqueira, que acontece dentro dos lares da gente, desde pequenos, né, eles vão construindo uma identidade e uma forma de lidar com essa descoberta mais saudável. Né? Então chega na adolescência, já não está tão arredio, já não está tão fechado esse assunto, e a criança, o jovem, consegue daqui a pouco perguntar, até a referência dos seus pais também como fonte de informação. Ter um diálogo mais aberto, mais acessível, Exatamente. Né? Sobre isso, sobre a sexualidade. E hoje a gente sabe que tem, né, a sexualidade, então, de gêneros, que antes, como tínhamos comentado, era uma coisa mais tabu, era mais escondido, era feio, era errado. Exatamente. Hoje a gente vem trabalhando com as famílias, né, com os pais, primeiramente, justamente essa construção do que é essa identidade de gênero, né? A gente, quando está falando identidade de gênero, hoje a gente fala e imagina isso numa questão de transexualidade, de transgênero, de homossexualidade, enfim. Mas a identidade de gênero não está necessariamente conectada a isso. Eu, enquanto menina, tenho um corpo que eu tenho que conhecer. A gente tem, por exemplo, mais antigamente, a questão da masturbação masculina sempre muito valorizada. E a menina senta de perninha fechada, tira a mão daí, isto é feio e isto é errado. Então, essa descoberta dessa sexualidade precisa ser bem trabalhada. Tem momentos para tocar na pepeca, tem momentos para tocar no piu-piu, o corpo da menina, o que parte que pode ser exposta, que parte que não, do menino também. Então, com essa tranquilidade e esse olhar mais único, vamos assim dizer, sem isso é coisa de menina e isso é coisa de menino. Quando a gente está falando na identidade de gênero, daí sim, como uma questão trans, aí tem algumas questões acrescidas aqui. Isso, sobre isso que eu queria que nós aprofundássemos mais. Certo. Quando a criança está muitas vezes se desenvolvendo, ela já demonstra, na primeira infância muitas vezes, 3, 4, 5 anos, que é o momento que eles estão realmente descobrindo, né? Eu tenho pepeca, meu colega tem pintinho, né? E então, o que é isso? Que construção é essa? Muitas vezes essa criança ela já se percebe diferente
do que aquilo que ela enxerga no próprio corpo. Então, a gente tem crianças muitas vezes de 4, 5 anos que já começam... Eu estava escutando um caso de um menininho de 4 anos que ele botava um pano na cabeça para simular o cabelo comprido da menina. Entendeu? E já começando em sofrimento. Então, de que forma que a gente lida com isso? Antigamente era muito simples. Nasceu menino, trata como menino. Ponto final. Vai dar carrinho, vai usar azul, vai, enfim, dividir tudo isso. Hoje em dia, a gente já vem com um olhar de que, bom, em primeiro lugar, não existe. Cor não tem gênero, brinquedo não tem gênero. Então, a gente permite que todo mundo brinque. Ah, então, Milena, mas é esse tipo de comportamento que está fazendo com que surja mais a questão do gay, da lésbica, os meninos têm que... Isso não é verdade, isto sempre existiu. No nosso tempo, na nossa infância, ou até mais antigamente, isso era muito velado, mas sempre existiram as brincadeiras entre meninas e entre meninos. De explorar o corpo da amiga, do amigo, enfim. Muitas vezes as meninas se apaixonavam pela melhor amiga. Muitas vezes o menino se interessava por outro menino. Só que isso era proibido. Então, tu jamais poderia falar sobre. Hoje a gente vem trabalhando e entendendo que quanto mais a gente conversa sobre as coisas, mais saudáveis são as situações. Então, se eu consigo abrir o diálogo sobre sexualidade, sobre a identidade de gênero, alguém que tem sofrimento por se sentir diferente vai poder externalizar isto. Antes esse sofrimento ficava contido. Interno, né? Exatamente. Si. Mas ele existia. Existia. Se tem um medo de dizer que existia, porque parece que vai estimular e não é a realidade. A gente hoje tem apenas a possibilidade de trabalhar isso de forma mais saudável. Sim. E como tu colocou agora o sofrimento, então que a gente falou em abordar o setembro, né, amarelo aí, com a prevenção ao suicídio, eu cheguei a pesquisar e atrás o índice ali dos 12 aos 29 anos, né? Sim. O auge é o adolescente. Exato. E entre isso está então a descoberta da sexualidade dele, que ele entra em confronto, né, com o que é imposto pela sociedade, o que é passado e aceito pela família, né, e ele entra em sofrimento, foi como você colocou a colocação. Exatamente. A gente tinha, a gente ainda tem, tá? Está modificando, as pessoas, o diálogo está muito mais aberto, mas está muito mais aberto entre a gurizada mais jovem ainda, tudo, e alguma parcela da sociedade que realmente entendeu de que a gente precisa falar sobre todas essas questões de sexualidade, de suicídio. Eu estava agora mesmo, antes de vir, vendo um vídeo no YouTube e de uma profissional falando que se imaginava de que falar sobre suicídio poderia estimular o suicídio. E isso não é verdade. A gente evita falar sobre, por exemplo, como o fulano se matou, qual foi a forma que ele cometeu o suicídio, porque a gente não quer realmente estimular que outras pessoas pensem assim, eu poderia fazer assim, então. Porém, entender o que constituiu para chegar até este momento, o tamanho da dor e do sofrimento que fez essa pessoa, no momento de extremo desespero e extrema dor, tomar a atitude de terminar a própria vida, isso a gente precisa falar. E nós temos um número muito grande de itens que constituem e que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio. E sim, uma sexualidade mal trabalhada, mal aceita, é um dos fatores muito importantes. Eu tenho visto que
principalmente assim, a faixa etária, né? Então, que nem colocamos, dos 12 aos 29. Antes começava lá pelos 15, mas agora eles têm se descobrido antes, né? Isso está muito vinculado à questão disso que eu falei, que está muito fácil o acesso para mim começar a explorar esse mundo. Só que nem sempre de maneira correta, né? Então, a gente tem muito bullying na internet, cyberbullying, os haters, né, que estão escondidos atrás do seu aparelho de telefone, atrás de fakes, e que daqui a pouco eu tiro sarro do meu colega que tem um trejeito um pouco mais afeminado, porque talvez ele tenha uma identificação de gênero. Eu tenho este corpo de homem, mas eu me entendo como mulher. Então, e eu gosto mais, eu me sinto mais feliz e mais à vontade com o universo feminino. Então, os colegas, por preconceito, por desinformação, muitas vezes utilizam isso como um mecanismo de ódio, né? E aí essa criança que ainda não entende muito bem o próprio corpo, que ainda está se descobrindo e muitas vezes não tem o menor canal de alívio dessa dor e desse sofrimento, seja com a família, com os amigos, com a própria escola, que muitas vezes tem muito medo de se colocar presente nesse momento. Esse problema é dos pais. É os pais que têm que resolver. Então, essa criança pensa assim, bom, eu não tenho ninguém com quem conversar. Exato. Eu não posso falar sobre isso. Eu não posso falar que eu achei o meu colega bonito. Porque meu pai vai achar que eu sou viado, né? E bom, se a gente abrir essa possibilidade, o que de tão terrível vai acontecer? Eu vou ter uma criança saudável, eu vou ter uma criança que vai se sentir acolhida para dizer e para trabalhar tudo que ela está sentindo. Muitas vezes, inclusive, isso interrompe ciclos de desenvolvimento não saudáveis, como depressão, como outros transtornos de humor. Então, assim, vamos dizer que é muito difícil para a criança, né, que entra em sofrimento, começa a entrar em depressão. Às vezes o pai, a família, né, no convívio ali do dia a dia, não percebe. A escola também, né, não se envolve. Hoje ainda tem psicólogas, né, para ali acessar, que às vezes percebe que tem mais proximidade com o aluno, mas às vezes aquele aluno é fechado e ele não dá abertura. Exatamente. Né? Exatamente. Para ser apoiado, ser assistido. É por isso que a gente precisa de canais como o que tu abriu aqui, para que a gente possa conversar sobre isso e dizer para as famílias que não é o fato de vocês conversarem sobre isso que vai transformar o filho de vocês em algo. Ele normalmente já é assim, ele já tem essa constituição dentro dele, ele apenas vai se sentir acolhido e protegido na expressão do que ele realmente sente. Então, isso vai acontecer mais comumente na adolescência, porque é no momento em que os hormônios realmente entram em ebulição, então eles vão sentir tesão, eles vão ter aquilo que era para ser biológico agora já tem outro sentido. Exatamente. Né? Já vou me descobrindo os prazeres, exatamente, né? Me tocar, me descobrir, ter interesse pelo colega, pela colega. Então a gente busca sempre querer ajudar, né? Mas teve um caso esses dias que a pessoa comentou assim, eu aceito na casa dos outros, mas na minha não. Sim, e é o que muitas vezes acontece, tá? Então a gente tem pais hoje ditos extremamente pra frentes, liberais e tudo, mas quando acontece dentro da sua própria casa, o que eu faço com isso? E eu não tô julgando ninguém, porque eu imagino que seja realmente muito difícil
Nós fomos trabalhados e a nossa sociedade, a nossa cultura continua dizendo que isto é coisa de menina e isto é coisa de menino. Dentro dessa Constituição, muitas vezes a mulher é vista ainda como o sexo frágil, a fraca e tudo. Então, como que meu filho vai ter uma tendência a ser uma pessoa mais fraca, sabe? É muito difícil para os pais, é um sofrimento genuíno. Então a gente não pode também esquecer que dentro dessa família não é só esse jovem e essa criança que está sofrendo. A família toda está sofrendo. A gente precisa ter esse olhar para todos da família, certo? A gente foca muitas vezes naquela pessoa que eu digo que está sofrendo mais. Porque no momento em que eu não posso falar sobre o que eu sinto, eu não posso ser quem eu sou de fato. Encerramos então o primeiro bloco e voltamos logo com muito mais informação para vocês.